No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a decisão polémica e que muito está a dar que falar sobre o Facebook querer implementar um Instagram para menores de 13 anos. Será correto? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Começo o episódio de hoje com uma pergunta muito rápida, que é: quem aqui que ouve este canal de podcast ainda se lembra de quando o Facebook nasceu e foi colocado a funcionar? A resposta é: precisamos de recuar ao ano de 2004, quando Mark Zuckerberg e mais 3 alunos de Harvard decidiram criar esta rede social, onde nos dias de hoje é considerada somente a maior rede social do mundo. Toda esta história é mais complexa e tem mais desenvolvimentos, mas certamente não irei entrar aqui em grandes detalhes, pois não é esse o propósito da notícia de hoje. Nem tão pouco quero que o episódio tenha 2 horas de duração. Vale lembrar que mais tarde o Facebook adquiriu o Instagram e o WhatsApp, onde as 3 juntas conseguem, felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, destruir toda a concorrência ao seu redor, o que certamente ao longo destes últimos anos tem valido a ela uma série de processos nos tribunais com acusações de práticas de monopólio. Mas este é só um dos milhentos problemas e acusações que o Facebook tem enfrentado. Outras polémicas de grande dimensão se estendem, por exemplo, ao vazamento de dados, interferência em eleições como dos Estados Unidos e do Brasil, à interferência no referendo sobre o Brexit, ao discurso de ódio recorrente em sua plataforma, ou até à desinformação, como aconteceu no caso do problema sobre o Covid e sobre as vacinas. Ou seja, se ela foi criada com um bom propósito de criar mais interação social, a dar a conhecer novas pessoas e a recuperar não só amigos como familiares, o certo é que são tantos os problemas e tantas as polémicas que esta gigante americana enfrenta, que muito tem feito a população como um todo repensar o quanto vale a pena prosseguir com a sua utilização. Eu por mim mesmo falo. Desativei a minha conta pessoal há muito tempo e apenas mantenho em funcionamento a página que diz respeito à vertente tecnológica, onde convido desde já cada um de vocês a visitar e a compartilhar esta página. Portanto, mantenho para questões profissionais, se é assim que se pode dizer, mas para questões pessoais confesso que perdi aquele interesse. Mas deixando todas estas polémicas e informações de parte, falando sobre a notícia que vos trago hoje, é justamente para falar de mais uma polémica que o Facebook quer trazer para cima da mesa. O que faz pensar se a forma do Facebook viver é se ela só sabe viver no meio da confusão. No passado, o Facebook meio que já tinha dado a entender e meio que já tinha manifestado o interesse em criar um Instagram para menores de idade, visto que já foi mais do que comprovado que são milhões de menores em todo o mundo que estão a utilizar o Facebook e o Instagram, quando estes não estão autorizados em fazê-lo, visto que para o fazerem têm de mentir nas idades ao criar as suas contas. Ora, com tamanha pressão por parte da comunidade de utilizadores destas plataformas, assim como por parte das instituições que regulam estas atividades, o Facebook meio que pensou numa alternativa em contornar este flagelo. Ao invés de arranjar como solução uma maneira dos menores não utilizarem as ditas plataformas, como gananciosa que ela é, pensou que o próximo passo será a criação do Instagram para menores, com o intuito em garantir a segurança das crianças, ao passo que as mantém lá, mesmo que essa ideia tenha gerado imensas críticas ao mesmo tempo que ela é desaconselhada a todo o tempo em fazê-lo. Posto isto, o anúncio foi feito na passada terça-feira e esta gigante promete, segundo palavras suas,
uma nova experiência de Instagram para pré-adolescentes, com uma versão da rede social completamente repaginada e onde vai haver uma possibilidade nesta nova versão ser gerida pelos pais e tutores dos menores, com o claro sentido de eliminar o incentivo ao uso por parte dos menores pela forma que ainda há pouco referi. Mesmo com toda a crítica em cima dela e como o foco desta nova versão é aos menores de idade, onde está contemplado a privacidade e a segurança, ela vai contar com especialistas em desenvolvimento infantil, em segurança infantil, saúde mental e defensores de privacidade, para que todo o processo se possa desenrolar com todo o cuidado. Conforme disse ainda agora, a pressão popular, as várias entidades, as organizações internacionais e legisladores americanos mostram-se extremamente preocupados com esta ação por parte do Facebook, pois acreditam que a segurança online será posta em causa. Todos eles acreditam também que os menores abaixo de 13 anos não estão preparados de forma alguma a lidar com o peso e com a importância de ter uma conta no Instagram. Por isso, apelam que o Facebook abandone totalmente esta ideia. Por fim, o Facebook defende-se destas pressões e acusações, dizendo que os jovens já se encontram online, usufruindo das redes sociais e entendem que atualmente não existe uma forma totalmente eficaz de conseguir com que os menores não mintam sobre a idade que colocam na criação das suas contas. Portanto, como não existe essa forma, ela acredita que a solução passa por criar uma versão especificamente para eles, controlada pelos pais e assim garantirem uma segurança mais eficaz. Posto isto, meus amigos, trouxe-vos hoje uma notícia que muita polémica está a gerar, porque foi como vos disse ainda agora há pouco, o Facebook não sabe viver de outra forma que não seja metida no meio das confusões, metida no meio das polémicas, e parece que o modelo de negócio dela é uma confusão, é estar a viver constantemente em polémicas. E também é uma coisa que ela meio que tem demonstrado desde 2004 até à data de hoje, é que ela meio que quer estar em todo lado, quer comprar tudo e mais alguma coisa. Viu-se agora mais recentemente quando o Clubhouse foi criado e tornou-se o boom e o sucesso que se mostrou quando ela foi criada. Eu tinha-vos trazido até a notícia que Mark Zuckerberg tinha participado numa sala e meio que tinha dado a entender que quanto é que os criadores, ou os autores da empresa Clubhouse, queriam para ela poder comprar. Ou seja, a ideia de Mark Zuckerberg e dos acionistas e dos donos do Facebook é estar em todo lado, comprar tudo e mais uma coisa, abraçar o máximo de pessoas possíveis, mesmo que para isso não haja limites. Ou seja, eles sabem, neste caso em específico, consoante a notícia que eu vos trouxe hoje, eles sabem que existe um flagelo e que existe um grave problema, que é menores de idade que não estão autorizados a utilizar estas ditas plataformas, sabem que eles lá estão, mas até hoje, em vez de gastar todos os recursos, toda a inteligência, todo o dinheiro que eles dispõem em arranjar uma forma eficaz que seja de dissuadir os menores a estarem lá, arranjar uma forma eficaz de meio que os proibir de eles lá estarem, acabam por gastar todos os recursos, todo o dinheiro, toda a inteligência que eles têm em arranjar uma forma de dizer, já que o problema existe, então vamos arranjar aqui uma maneira do problema continuar a existir, mas deixando de ser um problema. Claro que isso não é solução. É assim, eu estou-vos a dizer isto do meu ponto de vista e aquilo que é a minha opinião, ou seja, na minha opinião, eu acho que menores de idade, conforme algumas instituições e entidades internacionais meio que se têm demonstrado, percebem, e meio que se a gente for consultar especialistas nesta área, principalmente nesta área infantil, se forem bons profissionais e se forem boas instituições, acredito que mais de 90% vão afirmar categoricamente que menores de idade não estão preparados para lidar com esta importância, com este peso que as próprias redes sociais criam em cima do ser humano. Ou seja, eu também sou de acordo com o que essas instituições e com esses especialistas dizem em relação a este assunto. Eu que tenho uma criança menor em casa, sei perfeitamente que ela tem tanta dificuldade em determinados assuntos que são mais complexos.
eu fazendo o mesmo paralelo, acredito que também ela não tenha a capacidade com a idade que ela tem de conseguir lidar com a importância e com todo o peso que as redes sociais criam em cima do ser humano. Sendo que estas mesmas redes sociais, conforme vos disse ainda há pouco, têm estado envolto de imensas polémicas, imensas confusões e imensas situações que têm gerado nestes últimos anos, com vazamentos de dados, com desinformação. Então vamos imaginar com uma criança que está na idade que tem agora, por exemplo, 8, 9, 10, 11, 12 anos, que mal tem inteligência para determinados assuntos mais complexos. Como é que vão entender, por exemplo, a importância das vacinas? Como é que vão entender a importância do flagelo que a gente estamos a enfrentar com a questão da pandemia? Como é que eles vão entender a deixar de parte todo o discurso de ódio e serem pessoas mais solidárias e serem pessoas com mais compaixão para com o próximo? Então, como é que, se elas mal sabem lidar com essas situações, quanto mais lidar com estas questões que criam tanto peso, que criam tanta importância e que têm sido gerados em torno de tantas polémicas? Então, quer dizer, era mais fácil, é o que eu digo, na minha opinião era mais fácil. Quer dizer, isto é o que acredito eu, né? Eu sei que eles olham o dinheiro e estão-se a borrifar para as pessoas, para os jovens, seja para aquilo que for. Eles querem o dinheiro. Ou seja, claro que eles sabem perfeitamente que era mais fácil eles pegarem todos os recursos que têm em conseguir uma alternativa, em, entre aspas, proibir que os menores de idade pudessem utilizar as ditas redes sociais. Mas não. Eles, como querem abraçar tudo e todos, acabam por dizer assim: já que o problema aqui está, então olha, vamos arranjar aqui então uma versão que seja ligada para a área infantil, que assim eles, em vez de criarem contas do Facebook e do Instagram normal, vão então criar nesta versão mais infantil, que assim eles possam usar com toda a segurança e com todo o conforto e sem qualquer problema com questões de segurança e de privacidade e todas essas questões relacionadas com isso. Ou seja, eles acabam por tapar um problema criando outro problema. Eu sinceramente quero ver onde é que isto vai dar. Ainda tenho esperança que algumas instituições ou que alguma parte da lei seja possível pegar nisso e criar um impedimento para que estas empresas, que já são detentoras do monopólio que têm e que já são detentoras de todo o império e de todos os recursos que têm, possam ser impedidas de irem mais longe e ultrapassar aquela linha que supostamente não deveriam ultrapassar. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.